Vamos fazer mais um tempo com a palavra do Senhor. Esse é o 5º vídeo que está sendo produzido. Já tem outros que você pode acompanhar. Hoje eu quero falar sobre um assunto de grande importância na vida do cristão. A casa de Deus. Por que a casa de Deus? Hoje é ensinado que as pessoas têm que ir na igreja para poder adorar a Deus. Que Deus vai estar na igreja. Então é isso que nós vamos ver de acordo com a Bíblia, para que nós possamos tornar um crente mais consciente. Essa forma de enquadrar as pessoas dentro de um quadrado, dentro de um templo, os templos construídos pelos homens, os templos sórdidos, apodrecidos, querem se dizer que para louvar a Deus tem que estar dentro desses templos. Então nós vamos ver o que a Bíblia diz. Essa ideia de trazer as pessoas para o templo não tem outra coisa a não ser controlar as pessoas. O povo de Deus não precisa ser limitado. O povo de Deus é universal. Vou ler aqui o início da igreja, o início da casa de Deus, que está no livro de Gênesis. A visão da escada de Jacó. Jacó estava fugido do seu irmão Esaú. Ia para as terras de seus parentes, na Canaã, em Harã, terra que era a terra prometida por Deus. Então, num certo lugar, ele pousou, deitou ali, e ele teve um sonho. E ele dormindo, ele teve aquele sonho. E neste sonho, ele viu uma escada que descia, tocava na terra e que tocava nos céus, que nessa escada os anjos desciam e subiam. E quando ele acorda no outro dia, uma cama que ele tinha feito de pedra para ele repousar, no meio do nada, no meio do relento, quando ele acorda no outro dia, ele expressou desta forma: e eis que estou, bem assim, e acordando por Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Num desses vídeos eu falei sobre a Torre de Babel, que segundo o homem, porta dos céus, é como se nós fizéssemos um paralelo. O homem quer chegar a Deus através da sua construção, através das suas obras materiais, enquanto que a construção de Deus ela é muito espiritual. Então, quando Jacó termina o seu sono, que ele acorda, e ele olha assim, olha, aqui Deus estava presente. Quão terrível é este lugar. Esse lugar não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Por quê? Que hoje nós vemos aí qualquer barraco que se constrói, ou que seja um império, olha a casa de Deus. Inclusive tem gente até fazendo o templo, reconstruindo o templo. Veja bem, meu prezado amigo ouvinte, nós precisamos analisar essas coisas para que nós possamos entender a obra de Deus. Para Jacó, aquilo ali era a casa de Deus. O templo de Deus, o santuário, é onde Deus faz presente. Santo lugar, a casa de Deus. Olhando nessa continuidade, nós vemos no livro de Salmo 139, fala da onipresença de Deus. É lindo esse salmo, maravilhoso. O salmista, ele disse: para onde fugirei do teu espírito? Eu vou ler aqui, vou fazer questão de ler para você, porque é maravilhoso essa expressão. Salmo 139, o salmista, aqui, todo esse salmo, se você puder ler, você vai observar, quando você estiver preocupado, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que vir o pastor. Não estou falando para você se deixar de ir na igreja, não, no templo, é bom. Mas quando às vezes você ficar se sentindo desamparado, e agora o que eu posso fazer? Porque eu não posso ir no templo, eu moro distante
Veja o que diz a palavra do Senhor. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. E se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás também, ali também. O caso de Jonas, que esteve no ventre da baleia. O caso de Elias, que esteve lá no monte, na toca da pedra, quando o Senhor encontrou com ele. Este é o Deus da Bíblia, meu prezado amigo ouvinte. Nós temos que entender a grandeza de Deus, a sua onipresença, a sua onipotência, o seu poder onipresente, onipotente e onisciente. Você hoje com o seu celular, com a máquina, com a tecnologia, você pode me ouvir aqui dos 4 cantos do mundo. Eu posso também conectar com você. Ora, como é que nós podemos tornar um Deus menor do que a tecnologia humana? Isso é diminuir Deus. Este Deus que se prega hoje, esse Deus particular, esse Deus localizado, como faziam os egípcios no tempo passado, cada cidade tinha o seu padroeiro, como hoje nós temos, cada local tinha os seus deuses. Então veja bem, meu prezado amigo ouvinte, hoje você está vendo aqui o evangelho bíblico, que vem por cima de tudo aqui que você já viu até agora. Veja essa questão aqui. Samuel, 2 Samuel, capítulo 7. Davi deseja construir um templo. Mais de 1000 anos dessa visão de Jacó. Passado por todos os 400 e poucos anos, o povo de Israel passou o período dos juízes, veio o período de reis. Nos dias de reis, o segundo rei de Israel, Davi, depois de vencer todas as batalhas, estar tranquilamente, vivendo um tempo de paz, ele dizia, olha, eu vivo em casa de cipreste, casa de madeira de lei, de qualidade, bela, enquanto que a arca de Deus está lá num barraco. Eu vou fazer uma casa para Deus. E o profeta Natan, quando ele disse isso, Deus falou para o profeta Natan, olha, diz lá para o meu servo Davi que eu estive todo esse tempo andando por tabernáculo, por tendas. Pedi eu, por acaso, algum templo para mim, alguma casa? E eu toda a vida estive com vocês, desde vossos pais, nunca pedi uma casa. E você vai querer fazer uma casa para mim? Depois o Senhor disse, mas tudo bem, você vai fazer a casa. Aliás, vou autorizar. Aí veio a promessa de que os seus descendentes, no caso de Salomão, viria fazer esta casa. Esta casa de Davi, em 2 Samuel, capítulo 7, irmãos, você vai observar todo esse capítulo. Essa casa que Deus disse que daria para Davi, casa para ele, essa casa ela vai se transformando de um sentido físico, material, para um sentido espiritual, e nós arremete até lá João 14, quando diz, não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai há muitas moradas. Então nesse texto diz que daria casa para Davi. Você vai ver essa ligação que é muito interessante. Só que esta casa, que era tão importante, ela foi destruída pelos babilônicos. Ela foi destruída, essa casa. E ela foi reconstruída por volta do ano 580, essa faixa aí. E ela foi destruída. E nesse tempo, a arca de Deus também desapareceu. E a arca de Deus ficava na casa. Quando os babilônios roubaram, destruíram, essa arca de Deus sumiu dos 10 mandamentos. Foi quando eles foram para a Babilônia. Então, quando eles foram para lá, toda a casa de Deus foi pilhada. O Senhor Deus autoriza, depois no período dos persas, o rei foi autorizado, impulsionado pela vontade de Deus, a reconstruir o templo que a Babilônia tinha destruído. Então esse rei manda o povo de Israel construir o segundo templo. Quando as pessoas chegaram lá, os sacerdotes, os antigos, os anciões daquele lugar de Israel, eles começaram a chorar. E dizendo, olha, por que vocês estão chorando? Eles estão chorando que a casa que está sendo reconstruída era uma casa inferior àquela casa primeira que Salomão fez, que é uma casa
como se diz, as 7 maravilhas daquele mundo. E agora os anciões vendo aquela casa sem reconstruir, a segunda casa, o segundo templo, que foi destruído por Tito no ano 70, depois de Cristo. Aí o pessoal começou a chorar e viu, olha que tristeza, a casa agora já foi inferior. Aí veio o profeta e diz assim, olha, esta casa, a glória desta casa será maior do que aquela de antes. Por que isso? Sendo que ela é inferior. É que na casa primeira estavam as leis de Deus, que foi roubada. E nesta casa, a segunda inferior, mas que nesta casa viria quem? Jesus, o anjo da aliança em quem aguardavam, como diz lá em Malaquias. Então, nesta casa, o segundo templo, foi quando Jesus veio visitar o templo. Só que o templo lá também já não estava mais servindo. Nos dias de Jesus, a situação estava tão grave que Natanael chegou a dizer, quando dizia, achamos Jesus, o filho de Davi, de acordo com as Escrituras. Natanael disse, será que tem alguma coisa que ainda presta nesse lugar? As pessoas estavam desacreditadas. As pessoas o templo perdeu sentido, como já dizia o Senhor lá no livro de Jeremias, capítulo 7, não vos iludais quando disser essa casa, templo de Deus, templo de Deus. Se vocês não fizerem as coisas corretas, eu vou pegar essa casa e vou destruir. Como ele fez, como eu fiz lá em Siló. E lá em Siló, a casa foi destruída. Porque lá era um tabernáculo, e Eli, o sacerdote, que era relaxado, que fazia algo relaxadamente, seus filhos estupravam as mulheres dentro da igreja, que é o que acontece hoje. Os seus filhos roubavam as ofertas, humilhavam o povo, então Deus se revoltou e destruiu aquela casa, matando o sacerdote e condenando a sua aliança. Nos dias de Israel, a Bíblia diz no livro de Amós, e dizendo assim, aborreça as vossas cantarolas, as vossas festas, as vossas solenidades. Eu quero que corra de vocês a justiça como o rio. E aquela casa perdeu sentido, porque as pessoas já não tinham o respeito a Deus, então até as leis foram roubadas. Ou seja, hoje muitas pessoas hoje só falam na lei de Deus, lei de Deus, lei de Deus, mas a lei de Deus não vai servir mais nada para ele. Porque se ele não colocar em vossos corações, como diz as Escrituras lá no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 31, aliás, 33, versículo 31, escreverei as minhas leis nas tábuas de vossos corações. Sabe por que isso? Porque quando dizia isso já para o segundo templo, já não havia mais as tábuas da lei, porque foi roubado, sumiu, desapareceu. Então essa lei, Jeremias já dizia, escrever, farei uma aliança, uma nova aliança com o meu povo, escreverei as minhas leis nas tábuas de vossos corações, porque no segundo templo não tinha mais a aliança, não tinha mais os 10 mandamentos ali na casa. Pois bem, irmãos, mas essa casa, Jesus também profetizou o tombo dessa casa. Quando os discípulos estavam conversando com ele, os discípulos admirando o templo, como hoje, né? Oh, que casa, oh, que igreja, o templo de Salomão, né? Está aí, reconstruindo. Então, o Senhor diz assim, está vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. Aí os discípulos já começaram a associar ao fim do mundo. Jesus chamou atenção exatamente, porque Jesus não perdia tempo. Todas as vezes que Jesus falava de uma coisa desse mundo aqui, ele remetia para as coisas espirituais, que é o que a Bíblia diz. Quando se fala das coisas materiais, logo se remete para as coisas espirituais. Então o discípulo, Senhor, e quando virar o teu rei, essas coisas vão acontecer? Aí Jesus dizendo, está vendo isso aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. Mas aí não era ainda no final dos tempos, do mundo. Essa casa, Jesus estava fazendo a profecia, profetizando a respeito da sua destruição que haveria de acontecer nos anos 70 pelo imperador romano, que destruiu e foi um massacre. Roma, não sei por que Roma faz parte da igreja hoje, né? Todas as vezes que nós vemos Roma dentro da igreja, ela só destrói, ela contaminou, mudou os tempos. Por exemplo, um dia era contado de uma tarde, outra tarde. E Roma colocou de uma meia-noite a meia-noite, esse povo aí. O sábado era o dia sagrado, passou a ser o domingo. E ela destruiu tudo. Até nos anos, quase anos 200 e tanto, quase 300, Roma perseguiu o povo de Deus. Pois bem, meu amigo, veja essa questão. O templo foi destruído e até hoje nunca mais se reconstruiu. Tentaram outros reis, Herodes o Grande. Veja o que a Bíblia diz aqui no livro de Isaías. No livro de Isaías, capítulo 66, versículo do 1 ao 2, essa profecia, ela está aí mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E
Isaías profetiza dizendo não mais a necessidade do templo físico, do templo de pedra, de tijolo. Veja bem o que diz a Bíblia, capítulo 66, versículo 5. Preste atenção nessa questão. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaria vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esses olharei para o pobre e o abatido de espírito, o que treme da minha palavra. Que era o caso dos dias de Eli, que tinha a arca, tinha o templo, aliás, era um templo ainda insignificante em relação aos outros dois grandes, mas que não tinha mais respeito à palavra de Deus, e Deus destruiu todo aquele sacerdote Levi com a sua família e a sua geração. Aqui a palavra do Senhor está dizendo: que casa me edificarias, ó homem? Eu não habito em templo feito por mão de homem. Isso, por que não? Mas antes não tinha o templo, Deus não habitava ali, aliás, tinha o seu nome ali, invocava a Deus. Deus não habita, nunca habitou em templo feito por mão de homem. Mas ali foi autorizado por ele, e ali era um lugar que ele sinalizava, ali invocava o seu nome. Até quando as pessoas estavam em outros lugares, eles deveriam olhar como faz hoje os islâmicos. Eles 5 vezes aos dias, eles olham direcionado para o templo, direção ao templo, e faz suas preces. O povo de Israel também fazia isso. Aonde que estivesse em outros países, eles faziam suas preces, voltada para aquele templo, e a Bíblia diz que o Senhor o abençoava. Mas nos nossos dias, irmãos, nós não precisamos mais do templo. Até porque Deus sabe a condição que nós estaríamos vivendo hoje. Tem pessoas que vivem na fazenda, distante, léguas, quilômetros, centenas de quilômetros, que não podem ir no templo, na fazenda, em outros países. E ele dizia agora: minha igreja, meu templo. E aí começa a entristecer. Porque o Deus que foi ensinado é um Deus pequenininho, é um Deus bitolado, é um Deus que não deixa ele se expressar, ser feliz, porque é um Deus opressor. É o Deus do homem que só realmente cria um ambiente para poder pressionar, para poder extorquir, para poder explorar, porque isto não leva as pessoas à salvação. Eles querem o domínio. Na verdade, falando sinceramente, de todo o coração e com toda a convicção, as igrejas, os seus líderes, eles querem oprimir, dominar e lucrar. Mas não estão preocupados com a salvação. Porque se fala tudo que está na Bíblia, todos perdem o domínio. Por isso que João, quando pregava, ele diz assim: olha o cordeiro, segue-o. E as pessoas dizem: mas João, os seus discípulos estão afastando, indo atrás do mestre. O que ele disse? Que cresça Jesus Cristo e que diminua eu. Ele é o noivo, eu sou amigo do noivo. Quando João morreu, as pessoas estavam com Jesus. Quando Jesus morria, ele dizia: quando vocês assim, ao Pai que está nos céus. Então, nunca deixaram órfão. Hoje, os pastores, eles têm a igreja como se fosse dele, na maioria. E quando muitos morrem, não tem nem para quem deixar, só viram a guerra. E aqueles que têm uma tradição maior, vai fazendo o reino como os governos. Essa questão aqui de Ezequiel, capítulo 11, versículo 6, fala do santuário. Ezequiel, capítulo 11, versículo 6, fala desse santuário que já vai nascendo, né? O santuário que já vai nascendo, que é o santuário que vai chegar a Cristo Jesus, que eu vou apresentar para você ainda hoje. Ezequiel, capítulo 16, versículo 11. Aliás, capítulo 11, versos 6, diz assim: o templo de Deus, 11, verso 6. 16. Portanto, diz assim o Senhor, Deus: ainda que eu os lancei para longe entre os gentios, para outras nações, e ainda que eu os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Quer dizer, já vinha-se um preparo. Se você for expulso um dia, como esteve até as pessoas dispersas pela terra, Israel, onde estava e invocava a Deus, o Senhor é o santuário, ou seja, onde tiver você, eu estarei. É aquela expressão: onde tiver 2 ou 3, ali estarei. Vai se cumprir no final dessa lição. Lá em Atos, capítulo 15, verso 16, veja o que diz, aliás, em Amós. Em Amós fala da reconstrução do templo de Davi. Portanto, naqueles dias restituirei o templo de Davi. Por que o templo de Davi? Amós falando
depois de um tempo que Davi já tinha ido embora. Falando desse templo de Davi, como eu disse para você, falando do templo físico, material, esse templo ele vai repercutir lá no templo espiritual, que é o próprio Cristo, que eu vou dizer para você aqui ainda hoje nessa lição. Amós, livro do profeta Amós, num tempo muito distante, mas já depois de Davi, né? Amós está aqui agora falando sobre esse templo que será levantado. Veja aqui, meu irmão. Leitura. Amós, capítulo 9, versículo 11. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Que tabernáculo de Davi a Bíblia está se referindo? Os judeus ainda esperam que Jesus venha o Messias para construir o templo. Estão 2000 anos atrasados. Porque não quis ser liberto quando Jesus veio lá em João e disse assim: eu vim libertar vocês, irmãos. Mas ele disse: nós já somos libertos, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Jacó, nós não temos por prostituição nossa mãe, nós somos filhos de Deus. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Deus, vocês ouviriam a palavra de Deus. Mas vocês têm por pau o diabo, porque vocês querem matar. Ele diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Hoje, nós somos expulsos dos templos quando vai levar a palavra de Deus conforme ela é. Isso já aconteceu comigo, graças a Deus. Porque, na verdade, eles têm medo de perder o domínio. E quando se leva a verdade clara, perde o domínio. Conhecereis a verdade vos libertará. Veja essa questão, irmãos, que restituiria o templo de Davi. Em Atos, repete essa questão. Atos, já no Novo Testamento, já nos dias dos apóstolos, né? O Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 16. Atos 15, verso 16. Fica claro que vai se tratar do templo que é Jesus Cristo. Vai chegar naquilo que diz: bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Esse fruto que foi anunciado lá no Gênesis, de ti será o descendente, falando de Jesus. E quando Maria estava grávida, dizia-se a mulher: bendito é o fruto do vosso ventre. Aquele fruto que foi perseguido desde o Éden, que acompanhava para não perder a genealogia, chega em Jesus, ali está: bendito é o fruto. Esse é o templo que a Bíblia nos refere. Atos 15, verso 16 diz assim. Atos 15, verso 16. Atos 15, verso 16. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a reedificá-lo. Essa profecia já tinha cumprido nos dias dos Atos dos Apóstolos, falando de Jesus. Então veja bem, irmãos, vamos aproximar do final. Quando, no livro de João, capítulo 19, verso 2, quando eles queriam matar Jesus, o que Jesus disse? Vocês destruirão esse tabernáculo, esse santuário, esse templo, mas depois de 3 dias restituirás. Que eles até disseram: olha, o templo passou 46 anos para construir, e agora esse está dizendo que vai construir em 3 dias. E por outro lado, levar a condenação também um falso testemunho, um dos pontos da lei de Deus, falso testemunho, que hoje para muita lei não precisa mais, mas Jesus foi acusado e morto exatamente por um desses mandamentos, falso testemunho. Olha, ele está dizendo que vai destruir o templo, que vai destruir. E eles disseram: então ele está blasfemando. Estava falando da ressurreição dele. E eles não estavam entendendo, porque ele estava ainda no materialismo, como está hoje. Olha, ele falou do templo. Ele disse que vai destruir o templo em 3 dias e vai reconstruir. Como que pode isso acontecer? Jesus falando da sua pessoa, o templo de Deus. Chegando no final dessa questão, nos dias de Jesus, a samaritana estava angustiada. Senhor, nossos pais dizem que nós devemos adorar nesses montes aqui, que era samaritano, porque tinha dividido Israel. Mas os judeus dizem que é lá em Jerusalém. E agora, Senhor, o que o Senhor tem para dizer para mim? Jesus disse: mulher, vem a hora, e a hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São desses tais que eles se agradam.
a samaritana encontrou com seu sétimo marido, a conta da perfeição. Porque ela, quando Jesus disse assim, você tem mulher, tem marido? Olha, eu tenho um, mas não é meu. Aí ela disse assim, é verdade, você não tem mesmo não, porque você já teve 5. E agora e esse não é teu. Mas Jesus era o marido que ela estava esperando, o verdadeiro Senhor das vossas almas. A samaritana agora tem a oportunidade, porque Jesus disse, vem a hora que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. E é exatamente isso, irmãos. O que é ser crente para você? Ser crente é você ser honesto, ser justo, ser temente, temor a Deus, amar o próximo. E amar o próximo é respeitar. Amar o próximo é você viver em harmonia com a sociedade da tua parte. Essa questão fica aqui no livro de Lucas, capítulo 24, do 13 a 27. Cumpriu-se quando ele dizia que ele era o tempo. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Os irmãos no caminho de Emaús, quando Jesus morreu, vinham comunicando com o outro. E agora? Você viu? Agora aquele que a gente esperava tanto, que resolveu os problemas de Israel, que ia procurar fazer o melhor, não esperar que ele podia ser o rei. E agora acabou tudo. Jesus toca neles. E aí, o que está acontecendo aí? Aí eles não tirou uma com Jesus. Olha, tá vendo? Esse deve ser um estrangeiro, porque o que aconteceu aqui. E ele ainda pergunta o que aconteceu. Jesus disse assim, honestos, tardos de coração para entender as escrituras. Você não viu que estava escrito que o filho do homem passaria 3 dias, 3 noites, e depois de 3 dias ressuscitaria? Pois é, irmãos. Esse versículo de João, capítulo 1, verso 51, pode resumir isso aqui. Lembra que eu falei da visão